Olá, eu vou gravar agora o que eu mando para quase 300 emissoras de rádio nesta segunda-feira. Então, se você se inscrever aí nesse botão vermelho, você vai me acompanhar todos os dias e vai saber o que essas emissoras terão transmitido na parte da manhã do mesmo dia em que essa gravação é publicada. Então, eu vou começar gravando. 1, 2 e 3. Bom dia. O presidente do Brasil está em Washington, vai se encontrar com o homem mais poderoso da Terra, que é o presidente dos Estados Unidos, vai falar sobre o Brasil e eu gostaria de conversar sobre o Brasil com vocês hoje. Brasil e Estados Unidos são aliados tradicionais, né? Tanto que essa é a primeira viagem ao exterior do presidente da República, isso tem um significado. A primeira foi para os Estados Unidos. Ele antes não podia viajar porque estava com uma bolsa de colostomia, depois de ter sido esfaqueado numa tentativa de matá-lo. Depois teve que tirar a bolsa, ficou no hospital. Agora, primeira viagem depois do Carnaval, no Brasil tudo começa depois do Carnaval, ele está lá com o Donald Trump falando sobre o Brasil. Eu disse que são aliados tradicionais, inclusive em guerras, né? O Brasil participou ao lado dos Estados Unidos da Grande Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial, cedendo até a base de Guaramirim, no Rio Grande do Norte, para fazer o trampolim da vitória, né? Um voo por aquele estreito do Atlântico Sul, que une o saliente nordestino ao Senegal, né? E de lá pela África Ocidental e África Setentrional foi quando os aliados retomaram dos alemães o norte da África, né? Foi uma grande contribuição e nem por isso o Brasil perdeu o território, nem por isso o Brasil teve soberania invadida. Eu estou contando isso porque um dos assuntos vai ser a base de Alcântara, no Maranhão, que por estar perto do Equador tem uma vantagem sobre Cape Kennedy, na Flórida, né? 30% de economia de combustível para jogar um satélite em órbita. Então vai haver um acordo de preservação da tecnologia, eu já falei sobre isso aqui, e isso vai ser importante, né? Preservar a soberania brasileira. Bom, um outro assunto, né, é comércio. Há 20 anos a gente perdeu a oportunidade de se integrar num mercado comum que iria do Alasca à Patagônia, né? Os governos de então tiveram medo de se aliar, de ter um sócio, um país mais poderoso, a mais poderosa economia da Terra, e nada saiu. O Chile não acreditou muito nisso e fez acordos bilaterais com muitos países asiáticos, por exemplo, e outros países do continente, com a Europa, e nós ficamos aí meio presos ao Mercosul. O Brasil ficou dentro de si próprio, né, preocupado com seu próprio mercado, e não deu uma olhada para fora para fazer como fazem outros países. Singapura, por exemplo, né, que cresceu, ficou um país moderníssimo e riquíssimo por causa das negociações, dos acordos, do livre comércio com os países, com outros países. O Brasil poderia, por exemplo, ficar mais ligado à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? O Brasil vai, sim, negociar bastante com a China, ao contrário do que muita gente acha, né? Tem muito achismo nisso aí. O Brasil cometeu erros, até a Inglaterra, que tem toda essa experiência mundial, cometeu, né? Ao sair do mercado da União Europeia, e de fato a União Europeia que está saindo da Inglaterra. Imagina os bancos, as indústrias, os capitais que vão deixar a Inglaterra e vão para a França e vão para a Alemanha, né? A City de Londres vai perder para Frankfurt, vai perder para Paris, né? Então a gente não pode deixar de lado as oportunidades que o mundo nos oferece. O mundo está olhando para a gente, né? Vejam só, nós ainda não sabemos, mas o mundo já sabe que está caindo a insegurança pública no Rio de Janeiro. Vejam os números do ano passado, graças à intervenção. Latrocínio caiu 62% no ano passado, quase 2/3. O roubo de veículos caiu quase 1/3, 29%. O roubo de carga caiu 19%. E agora, nesse último carnaval, os homicídios dolosos caíram também quase 1/3, 32%. E os maiores
capitalistas, os investidores do mundo estão olhando para o Brasil, estão vendo que o Brasil é uma oportunidade. Né? Estados Unidos e Brasil foram colonizados mais ou menos na mesma época, só que eles são o primeirão do mundo e nós ainda continuamos terceiro mundo com outros nomes. Né? Agora nós somos economia em desenvolvimento, algo assim. Né? Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. E para quê? Né? Como aproveitar? Fazendo a reforma da Previdência, que é necessária, mas tem que reformar essa burocracia, essa tributação, essa justiça que a gente não sabe para que lado vai. Um dia uma coisa vale, no outro dia não vale mais, por decisão da justiça. Isso não pode continuar. Né? Temos um problema de déficit público interno, mas não temos problema de dívida externa, temos problema de dívida interna e não temos problema com as nossas contas correntes externas. E um sinal disso, da boa vontade dos investidores, é que sexta-feira passada, pela primeira vez, o índice Bovespa bateu 99 mil pontos. No tempo do caos da Dilma, estava em 43 mil. Ou seja, as ações das companhias brasileiras mais que duplicaram nesse período. De Brasília, Alexandre Garcia.